Salve, salve, criaturas, tudo bom? Aqui quem fala é Calil Neto, sou CEO da empresa Rewood e bem-vindos a mais um Dr. Wood. Hoje estamos aqui presenciando Gui Matos. Bem-vindo, Gui Matos. Bem-vindo, obrigado pelo convite, Calil. Obrigado a você por disponibilizar um pouco do seu tempo e um pouco das suas experiências, viu, Gui? Obrigado mesmo, cara. Vamos lá. Gui, me fale um pouquinho sobre a sua trajetória, como é que você montou o escritório, qual foi a universidade que você se formou e por que você se formou como arquiteto? Bom, eu fiz faculdade em Santos, passei lá 5 anos, indo um pouco adiante, depois eu fui convidado por um amigo para fazer uma casa no litoral norte e acabei morando no litoral norte por 15, 16 anos. Isso foi em 86 que eu me mudei para lá. Litoral Norte tinha acabado de ficar pronta a estrada de asfalto que faz hoje todo o Litoral Norte. Era muito remoto. E nessa época eu projetava e construía. Eu tinha uma turma que me acompanhava, tinha empreiteiro, carpinteiro, porque eu só fazia com madeira. Por sinal, é um dos pontos que você está aqui. E eu acho que eu escolhi a arquitetura porque, talvez por influência do meu avô. O meu avô, ele era um exímio desenhista. E eu sentava no colo dele e eu ficava pedindo para ele desenhar. Desenha isso para mim, vou desenhar aquilo para mim. E ele desenhava tudo, cara. Não era artista nem nada, mas... Mas ele construía também ou não? Não, mas ele era muito bom desenhando, pintando. Sei. E aquilo, eu fiquei apaixonado por desenhar. E eu passei a infância de uma certa maneira desenhando. Mas alguma coisa me dizia que ser um artista plástico não era sério o suficiente. E desde pequeno eu falei, eu vou ser arquiteto, porque arquiteto naquela época era puro desenho, né? Sim. Eu via uns desenhos de arquitetura. E quando eu tinha 12, 14 anos, meus pais fizeram uma casa e eles sempre me chamavam para as reuniões, para ver os desenhos. Eu ficava fascinado com aquilo e eu falava desde cedo, eu vou ser arquiteto, eu vou ser arquiteto. E aquilo, de certa maneira, ficou no meu inconsciente. Eu fui cada vez gostando mais da ideia, até que eu debrucei no assunto. Fez arquitetura em Santos. Fiz arquitetura em Santos. E essa fase sua de construção, você fazia para incorporar? Você fazia para você? Como é que era? Não, basicamente para clientes. Mas aí você já tinha um escritório? Não. Ah, ainda não? Não, era bem autônomo. Entendi. Eu caçava os clientes na praia, literalmente. Sabia que alguém queria construir alguma coisa lá, eu sentava do lado e falava, pois tá, tô aqui, eu moro aqui, vamos fazer uma casa. Na cara dura, quase que dava o projeto. Sim. Para poder construir, que era a maneira de me sustentar. E eu acho que como tinha muito pouca gente lá, eles de alguma maneira entendiam que poderia ser um caminho, eu estando lá, né? Sim. E foram dezenas e dezenas de projetos. Eu acho que 99% deles com estrutura de madeira lavrada na época. Tinha uma equipe de carpinteiros de Nova Viçosa, sul da Bahia, que são fazedores de embarcações de madeira, né? Então eles têm essa cultura da madeira, de trabalhar com ixó, entalhar. E o engraçado é que não existia cálculo estrutural, era no feeling, não existia parafuso, não existia conexão, era tudo encaixe, era mão de amigo, travesseiro, pendural. Essa era o linguajar técnico das peças. A gente fazia basicamente uma sapata de 1,5 m por 1,5 m, apoiava,
saía lançando um grid de madeira, o travamento, barrote, assoalho. Às vezes tinha um pouco de concreto no box do banheiro, porque também não tinham muitos sistemas. Era bem rudimentar, trabalhava muito com palha, bambu, caixilho de madeira, telha de barro, águas e mais águas, desenhos de águas, águas furtadas. Mas era uma arquitetura que naquela época, vamos dizer, se encaixava ali no litoral. E uma coisa que eu sempre me incomodou e que eu sempre tentei foi se ver livre dos pilares, né? Porque o grid era basicamente um 3,5 por 3,5, um 4. Mas daí eu fui experimentando, porque eu tive a felicidade de, na equipe, ter o Tancredo, que ele tinha sido muitos anos mestre do Zanini, o velho Zanini, que fez as casas no Rio de Janeiro. Então ele conhecia muito de estrutura, e ele que a gente falava: Tancredo, vamos tirar esse pilar daqui, como é que faz para tirar isso? E aí a gente desenhava e tentava a solução e criava esses travesseiros, né, que nada mais é que uma transição para poder essa viga superior aguentar mais espaço. Bom, deu certo, né? Nada caiu. Sensacional. E quando que você resolveu abrir o escritório, Gui? Por volta de fim dos 90, por aí, eu me mudei para São Paulo. Tinha um filho, meu filho maior já tinha uns 4 anos, e daí eu falei, agora vamos tentar ser arquiteto, né? Larguei a obra e comecei a focar mais em projeto. Também de uma maneira muito rudimentar, pequeno, basicamente eu, mais uma pessoa. E aí as encomendas foram vindo, os clientes aparecendo, e a coisa foi aumentando. E das suas experiências que você teve quando você abriu o escritório para frente, você fez estágio em algum lugar, ou você realmente... Quais foram as suas referências, cara? Como que você veio? Eu sei que sua referência foi de obra, né? Da sua experiência, realmente, foi muito de obra. Eu fiz um pequeno estágio numa época com um arquiteto que era amigo do meu pai, para poder fechar o curso de arquitetura que precisava ter tantas horas de estágio. Aprendi alguma coisa de desenho, principalmente, mas era uma arquitetura mais comercial, assim, eram residências, mas de condomínios, de trabalhar por centímetros para encaixar mais uma casa, bem racional do ponto de vista de materiais, de poder, assim, buscando uma lucratividade, né? Foi válido, mas nada que servisse como uma referência de arquitetura. Eu não sei, as referências eu acho que estão em todos os lugares, né? Eu tive a felicidade de desde cedo entender, talvez, que eu gostaria de ser arquiteto, e em todas as oportunidades que eu tive de viajar, eu sempre fui fascinado por olhar isso, olhar a arquitetura, olhar os espaços, e meus pais gostavam muito de arquitetura, gostam, então eles sempre sabiam dessa minha queda e me levavam, me mostravam, então às vezes a gente ia para um determinado lugar para ver. Mas eles não são arquitetos? Não são arquitetos. Entendi. E quando você cria, Gui, quando alguém vem para você para criar, o que você leva em consideração? Como é seu processo de criação? Eu acho que é um mix, né? A arquitetura é um bicho de várias facetas. Eu acho que tem as leis que você não pode não levar em consideração, tem o terreno, tem o programa do cliente, o que eles querem, se é uma residência, se é uma loja, se é uma fábrica, se é o que é.
tem a natureza, a insolação, os ventos, as vistas. Eu acho que esse mix de situações, eles vão criando vão dando dicas de como implementar uma arquitetura naquele lugar, né? Uhum. Eu acho que a gente sempre tem um cuidado com a escala, de ser mais quieto, de não querer sobressair, de não querer gritar muito. E é uma brincadeira, eu acho, de descobrir, né? De se questionar, de testar, de sentir, de querer morar, de querer estar lá no futuro, de pertencer a você, mesmo que seja para o outro, né? Mas que eu adoraria ter isso, ou fazer isso, ou viver nesse lugar. Sim, entendi. E a gente vai levando esses experimentos. Hoje tem muitas possibilidades de experimentar, né? De tecnologia. Antigamente quando eu comecei era no manteiga. Manteiga, lapiseira e maresia. Em maresia. Que a maresia, você voltava, o manteiga estava todo descolado da prancheta, tudo isso. Mas desde cedo, eu sempre fui curioso por tecnologia. E no início da internet, eu comecei a fuçar. E eu comprei um computador maluco com um monitor que tinha um tubo lá atrás enorme, que eu trancava dentro de um armário com ar-condicionado, com medo da maresia corroer. E eu trabalhava num programa que chamava DataCAD em DOS. Nossa. Acho que você nem tinha nascido ainda. Não. Eu brinquei um pouco com DOS, mas não tanto assim. Não tive toda essa experiência. E eu me encantava com essa coisa do modelar, de fazer uma escultura ali, por mais que fosse virtual. Eu gostava muito disso, de poder visualizar, né? E maquete. Mas hoje em dia virou, acho que, obrigatório. Sim. Né? Você modelar. A gente modela há muito tempo. A gente usa todos os recursos possíveis para nós termos certeza do que nós estamos propondo, e para o cliente que está investindo um caminhão de dinheiro também ter certeza do que ele vai ter pela frente. Isso é uma das coisas que eu prezo muito, sabe, por arquitetos que realmente tentam trazer essas novas tecnologias para realmente que a gente tenha a certeza, principalmente não somente mostrar para o cliente, como você está falando, de o que ele está gastando o dinheiro dele, né, mas também ter a certeza da compatibilidade entre os materiais, né, eu acho que isso é muito legal, né, quando você trabalha com BIM, né, eu acho que isso é essencial, principalmente para arquiteturas que hoje estão querendo começar. Eu acho que isso é um grande investimento e eu acho que é o futuro realmente. Hoje vocês trabalham com N projetos, N programas, né, para desenvolver toda essa concepção. De fato, a gente modela a arquitetura, né? Isso é bonito. Modela a viga, modela o pilar, modela a laje, o encaixe. É o que faz a gente ter mais certeza possível de que vai dar certo lá na frente, porque é um processo longo. Você sabe bem. Eu sei, exatamente. Até mesmo falando um pouco de escala, de projetos diferentes, a gente sabe que você, Gui, trabalha com N tipos de projeto, hotel, residência, até mesmo faz a Volkswagen, a Audi, né, que são as concessionárias. Nesse processo de gestão seu, de desenvolvimento, os processos são diferentes? Como é que você gere um processo, por exemplo, que eu entendo que é diferente você gerir uma residência de um comercial ou de um hotel. Como é que funciona isso para você dentro do escritório? Eu acho que o escritório hoje em dia ganhou um corpo mais importante, né, dentro dessa gama de projetos, da experiência. Nós começamos lá atrás fazendo uma cabana no meio do mato, né? E de fato hoje a gente está envolvido
com os projetos bem mais importantes do ponto de vista de escala, de programa. Mas eu acho que os projetos eles são similares entre si, né? Por mais que esse tema possa ser diferente, todos eles passam por uma sequência natural, assim, uma sequência de acontecimentos. Você sai de uma concepção, aprova essa concepção com uma ideia, um discurso forte que aguente desaforo, né? Esse que é o segredo, é você achar um discurso, porque ele vai tomar pancada do começo ao fim, e ele precisa chegar lá no fim forte. Intacto ainda. Intacto. Então é como um bom enredo, é um bom livro, né? Você tem ali uma alma ali forte, e durante esse trajeto vão receber N correções, desvios, mas esse fio, esse cerne não perde essa força, né? Uhum. É lógico que quando você está numa pequena residência ou um desenho de uma fábrica que a gente está envolvido agora num projeto, esse aqui se resume talvez a poucos assuntos, poucos agentes externos que vão colaborar. Uhum. E nesse aqui entram, né, uma outra escala de pessoas, mas que é muito interessante, porque é uma maneira de você absorver e aprender com muita gente diferente, né? Eu sempre acho que a arquitetura é um conjunto de pessoas bacanas, quanto melhores, melhor, trabalhando em prol de um projeto. Uhum. E o arquiteto tem que ficar ali meio que maestrando, né? Tomando conta, absorvendo. Pô, legal essa história aqui, vamos incorporar. Não, putz, acho que não, porque é na cabeça dele que ele sabe o que vai ser lá no fim, né? Como um diretor de um longa, filme, né? De um filme. Ele sabe lá no fim alguma história que ele quer. E que tem um monte de gente, o cara da luz vem, apresenta essa possibilidade, o figurino, não sei o quê, mas ele sabe a história final, a montagem, a edição, tudo isso, ele tem o controle meio que de tudo, né? Legal, cara, legal ouvir isso de você, sabe? Principalmente, cara, você faz N projetos diferentes com N pessoas diferentes e, cara, deve ser completamente diferente. Um cara que vem com um pedido de uma fábrica, um pedido de uma concessionária, ou até mesmo um pedido de uma residência, né? Isso é super interessante. Mas eu acho que a arquitetura, o bacana da arquitetura é esse leque, né? E eu sempre acho que fazer um pequeno projeto com um cliente interessante vale muito mais a pena do que fazer um grande projeto com alguém não interessante. Sim, sim. Né? Que alguém que você possa trocar, que acredite no que você tem a dar também, que aceite ideias, desafios, novidades. Alguém que vem já mais engessado, eu sei exatamente o que eu quero, eu só não vou fazer porque eu não sei desenhar. Eu conheço isso daí. E quando você fala, principalmente que você abordou muito tecnologia, que eu entendi que você realmente busca as novas tecnologias, quando você concepciona, seja com o material que você escolhe, como que você cria a estrutura em cima da concepção do seu material, ou você escolhe os materiais para concepcionar? Como é que você pensa? Como é que é o seu processo? Eu sou muito de pensar, né? Antes de projetar. Uhum. Eu fico, de certa maneira, ruminando o assunto. É indispensável fazer uma visita ao local, conversar bastante com os clientes, conhecer os clientes, contar para eles que a gente vai chegar com 1, 2 opções, às vezes 3, porque é muito gelado conhecer e apresentar uma solução sem conhecê-los, né? A não ser que seja algo comercial, mas onde esse leque é mais aberto, que não é tão específico,
falando do ponto de vista de uma residência, vai. Uhum. Que é o lugar onde eles vão no futuro morar, né? Lógico que eles chegaram ao escritório por algum motivo, alguma referência, alguma familiaridade com o que eles viram, o que a gente já fez. Mas sempre tem as particularidades, né? Tem gente que acha que um pé direito de 3 metros é pouco. Tem gente que acha que é muito. Tem referências da infância. Muitas vezes vem e fala, eu queria um quarto que não fosse muito grande, né? Mas o que é não muito grande? Você morou numa fazenda ou num apartamento no Itaim na sua infância, né? Qual a sua referência? Então a gente tem que ir conversando para daí poder propor algo. Essa concepção inicial não é muito... É mais focada em volumetria, funcionalidade, materialidade, sem dúvida, mas é mais um jeitão de implantação, setorização, e uma vez que isso é validado, aí a gente coloca esse programa mais detalhado dentro dessa volumetria. E voltando àquela coisa do enredo, quando você tem uma volumetria, um discurso que condiz com o lugar, condiz com as vontades, você esticar isso um pouco mais, encolher, ajustar para caber o programa exatamente na medida, não vai perder o discurso, porque ele tem força ali, né? Sim. Então, eu acho que parte disso. Como que é isso? Isso daqui é uma lâmina que vai estar apoiado nesse vale em 2 pontos e vai deixar esse vale passar por baixo. Se esse cara é um pouco mais extenso, um pouco menos, um pouco mais largo, para poder acomodar da melhor maneira todo o programa, no tamanho que se deseja, não vai perder essa força, né? E dentro dessa experiência, que você também já teve experiência de trabalhar com CLT, com MLC e até madeira com madeira nativa, né? Quando você concepciona com madeira, como que você pensa? Quais são as premissas que você toma para utilizar o material? Eu acho que esses anos todos lá no litoral, morando e construindo com madeira, né, me deixou assim com uma história de criar um grid, de criar uma sequência lógica de medidas, ter uma racionalidade estrutural. Isso, o MLC só é um desejo de criança, né? De poder fazer um vão maior. Finalmente tirar os pilares, tirar o pilar do meio da sala, Então, o dia que eu descobri isso, eu dava pulos de alegria. Eu falava, nossa, então... Encaixou o que eu queria fazer com o carpinteiro. Até lá, cara, tem árvore desse tamanho, tem árvore de 20 metros por 1 de altura, todo cortadinho, bonitinho, que não vai... Então, só deu mais liberdade, né? Sim. Mas cara, e é muito livre, eu acho. A gente não tem um partido. Uhum. E a gente gosta de não ter um partido, de não ter um projeto de prateleira, um sistema de prateleira. Tem hora que a gente mistura tudo. Isso eu acho sensacional, essa arquitetura. Sempre tem uma linguagem diferente, uma coisa que você toma como partido, realmente. E quando você coloca madeira ou material engenheirado, como você fala, para tirar os pilares, o que vem para o cliente? O cliente normalmente já sabe daquilo, ou você explica para ele, ou se tem algum preconceito, ou como é que é isso daí? Eu acho que a estrutura de madeira ainda, infelizmente, conta com preconceito, né? Manutenção. E a manutenção? E a manutenção? E aí a gente explica que quando a madeira está protegida, não está exposta, a questão da manutenção vai ser muito menor, né? Mas tudo tem manutenção, né? Sim.
Mas a madeira, ela sempre esteve presente, né? Como eu te disse, foram anos e anos só construindo com madeira. Bambu, eu usava muito bambu. Ah, você já fez estrutura de bambu já? Se não como estrutura, como fechamento. Sim. Às vezes uma estrutura, uma pérgola, mas às vezes a gente criava paredes de bambu. Que legal. Né? E aí tinha a história do tirar o bambu na lua nova, que na lua nova não dá o cupim ou não dá a broca. Tem as lendas da mata, né? Mas eu acho que a madeira sempre remete a algo aconchegante, né? Gostoso. Então é esse tempero de como temperar a arquitetura, né? A gente está falando de residências, na maioria das vezes, ou mesmo se é algo comercial, qual é a imagem que a marca quer dar. Essa fábrica que a gente está fazendo é uma fábrica francesa no Brasil, de uma indústria de... são essências para drinks. Eu acho que eu conheço esse projeto. Monan. Sim, sim. Lá em Itu. E foi um concurso, alguns escritórios, eu não sei quem, foram convidados, e a gente apresentou, e a gente sabia da pegada que ele tinha com essa história do meio ambiente, e a gente apresentou um projeto que tinha a gente sabia do desejo que ele tinha de fazer uma fábrica com bambu. Com bambu? Mas daí era muito... Porque além da fábrica em si, tem todo um centro de desenvolvimento dos drinks, das possibilidades, tem refeitório, tem creche, laboratórios, tem um monte de coisa, sala de convenções, e a gente achou que era muito arriscado fazer em bambu. Eu falei, olha, isso daqui não vai dar certo, daqui a pouco essa coisa vai começar a apresentar patologias. E aí nós criamos, como Itu tem essa temperatura quente, nós criamos uma membrana que está toda solta desse corpo principal, dessa área de desenvolvimento, toda como uma grande trama, uma esteira de bambu, que fica flutuando em cima da fábrica, com o intuito de quebrar essa luz do sol. Tem uma membrana por cima que não deixa chover, mas é uma membrana transparente, e o bambu faz a vez de bloquear o sol para filtrar, para poder reduzir, enfim, o calor, uso de ar-condicionado, tudo isso. Puta, que legal, hein? E ele adorou essa história. Acho que ele entendeu que o bambu era arriscado demais, mas o bambu ficou presente. E nós também estamos usando o bambu para criar a forma das paredes. Então está sendo executado já. Está sendo, começou. Vai começar. Legal, que legal. Começou, foi lançada a pedra fundamental faz uns 3 meses. Puxa, que legal, cara. E nós estamos usando o bambu para fazer a forma de umas paredes de concreto, umas paredes pilares que tem. Então também vai ter essa textura do bambu quando tirar a forma. Vai estar marcado assim. Eu não trabalho com bambu, mas se quiser um fornecedor de madeira laminada colada, eu sei quem faz, hein? E Gui, principalmente nesse projeto que você falou um ponto muito importante que tem batido muito, né, a sustentabilidade, né? Eu sei que existem clientes como esse que você está falando que realmente ele quis ir por esse caminho, mas quanto você acha que isso é um peso hoje para a sua arquitetura e para os novos projetos que você está fazendo? Eu acho que é uma cadeia, né? Você pensar que a madeira deixou de ser uma maçaranduba, um piqui ou um cedro, e você poder usar uma madeira de reflorestamento controlada, enfim, que tem todo esse crescimento rápido, que você está, né, desenvolvendo esse manejo para isso. Eu acho já uma grande vitória, diferente do que
do que eu vi na Bahia, né? Mas que era o que existia. Mas quando eu fui para a Bahia atrás dessa equipe de carpinteiros, o que eu fiquei chocado não era com a extração da madeira para o uso na construção, era com arrastão de mata para fazer carvão. Eram assim campos e campos de Mata Atlântica que eles amarravam uma corrente em 2 tratores e passava o sarrafo. As pessoas não sabem para queimar. As pessoas para energia. Era uma coisa é um absurdo. Louco. É um absurdo. As pessoas não sabem que quando você dá um fim nobre, na madeira é carbono. Quando você dá um fim nobre para aquilo que é dentro dos seus projetos, que você dá uma vida útil para ela, que é eterna, né? Aquilo é aquele carbono que está estocado. Uma vez que você simplesmente faz uma arrastão, como você está falando, e gera energia, todo aquele trabalho que ela teve de armazenar aquilo, volta pro ar, sabe? Então é isso que a gente briga, na verdade. A gente fala, cara, trabalhar com madeira, a gente consegue a precisão, a gente consegue fazer as vigas grandes, consegue tirar os pilares, e não somente isso, também consegue ainda bater no ponto de sustentabilidade e o uso desse carbono e vitalizar isso, e deixar eterno, que acho que é isso que é o grande... E uma obra limpa, né? E de forma rápida. Limpo. Não tem a forma do concreto que depois vai ser jogado fora. Tem tudo isso. Sim, acho que então é toda essa cadeia, né? Que é muito bacana. Eu acho que esses são os principais benefícios, na verdade, de utilizar a madeira. E até mesmo, Gui, você pode me falar um pouquinho mais. Você que tem bastante experiência aí das outras. Por favor, me complemente aí dentro de... que é legal saber das obras que você fez, quais foram os desafios para utilizar a madeira engenheirada e quais foram realmente os benefícios que você fala comparado com outros materiais. Eu acho que a precisão, sem dúvida, né, quando às vezes a gente também trabalhou muito com eucalipto autoclavado, roliço in natura. Você pega um pilar que começa com 30, acaba com 15 lá em cima, né? Como é que você faz o travamento nesse cara? Depois você quer usar uma viga roliça também, chega lá, como é que faz esses encontros? Era muita aventura, cara. Mas eu acho que tudo isso que nós falamos essa vantagem de você ter um cálculo preciso da resistência de fato. Você não sabe se tem um brancal no meio daquela árvore, tem um oco, tem o quê. Como é que você vai investigar isso, né? No processo de fabricação dessas vigas novas, você vai separando, você vai, né, separando essa... Até muitas espécies, né? Você não consegue nem garantir a espécie que tá chegando para você. Esse tem outro ponto, vai vir coisa que você nem sabe da onde vem vindo, o que você tem, né? O mestre arrancava um pedaço da madeira, mordia e falava, isso daqui não é isso não, é essa aqui. Mas ele era o mestre, né? Você vê que na faculdade eu tive que fazer isso, cara. Porque o professor passava um pedacinho de cada madeira, a gente tirava um pouquinho com estilete, cheirava e comia, pra começar a identificar. Teve um amigo meu que ficou muito bom nisso daí, cara. Sommelier das madeiras. Mas é bem isso, cara. Acho que a repetibilidade do material e não somente a repetibilidade do material em sua... dimensão, mas também em sua característica física e mecânica, garante realmente o vão e garante também a estabilidade do processo por inteiro, dando a possibilidade até mesmo de fazer edifícios de madeira, né? E até ia perguntar para você, Gui, você já fez algum edifício, já projetou algum edifício de madeira já ou não? Ou é uma vontade? Não, continua sendo vontade. Nós tivemos uma experiência de um projeto de um hotel em São Paulo, que foi muito desenvolvido, chegou a ter todo o projeto estrutural, detalhamento, tudo. Estava pronto para começar a obra quando veio a pandemia e o projeto, ainda mais de um hotel, foi por água abaixo. No meio desse processo, nós participamos de um evento sobre madeira, e que um
um famoso engenheiro calculista que você Eric sabe. Cash. Você... Famoso Eric Cash. Um abraço pro Eric Cash. Ele estava nessa palestra e a gente apresentou. A gente fez um ensaio no escritório para essa palestra do prédio, na versão 1, que era o concreto, e como ele seria desenvolvido na nossa visão se fosse em madeira. Puxa, que legal. Cara. Em CLT, que na época era o CLT. Sim. E a gente desenhou todas as peças, fizemos uma isométrica explodida, e ele ficou fascinado com a história, né? E aí, de fato, a gente enviou o projeto para ele, e ele falou que era totalmente factível de fazer, porque o prédio, ele era, de certa maneira, quase que um quadrado, não muito generoso, e tinha um core que ficava ali num corner desse quadrado. Então dava para montar toda essa história em volta desse corner, como um cerne, né? Sim. E foi muito legal, mas o prédio tinha, sei lá, 30 e não sei quantos andares. Sabe que umas poucas pessoas sabem, mas, por exemplo, hoje a gente já tem prédios de 86, até mesmo tem um Ascent em Milwaukee, que foi agora recentemente inaugurado. Tive a oportunidade até de conhecer as pessoas que construíram, as pessoas que calcularam com ele, agora num congresso que eu fui, né? E muitas das pessoas não sabem, mas o problema da madeira não é a altura, mas sua estabilidade. O core, que é esse que você falou, que é um elemento cinza, um elemento de concreto, ajuda muito na torção da estrutura. E quando e principalmente o balanço dela. Eu tive a oportunidade, até mesmo você conhece o Alex Damado, né? A gente foi pra Áustria uma vez, isso muito tempo atrás, num congresso também, foi no WCTE, e a gente foi na pirâmide Kogon, que é uma pirâmide que foi feita pela Binderholz, e ela tem 1 quilômetro de altura. E a gente foi eu, ele e um amigo nosso, e quando a gente tava lá em cima, você podia descer pelo escorregador ou você podia descer por uma escada. E quando a gente tava lá, começou a chover. Cara, aquilo lá começou a balançar. E assim, existe um máximo de balanço. Só que, cara, entender que as estruturas começam a se evoluir, né? E o Alex ficou preso lá em cima. E a gente desceu na chuva no negócio. Ele teve que ficar, acho que uma meia hora lá, travado lá, balançando, pra depois descer. E agora, nesses prédios mais novos, as últimas lajes, mesmo... Porque agora a tendência, na verdade, é utilizar mais madeira possível, pra ter uma maior pegada de carbono. As últimas lajes, eles estão fazendo de concreto com a madeira. De forma a que a estabilidade do movimento e do seu equilíbrio se tenha menor vibração, e aí você consegue subir cada vez mais nas alturas. Eu acho que esse core que você falou é muito importante quando você concepciona junto à madeira, pensando realmente nesse equilíbrio entre os materiais, uma vez que a madeira ela é 5 vezes mais leve que o concreto, né? Quando você fala em altura, é a primeira concepção de um prédio, cara. Isso aí vale muito a pena, sabe? Comentar, cara. E é legal, cara, você ter toda essa chance de falar com a Eric Cash, fazer um prédio. E quando você comparou um com o outro, Gui, qual que foi Tinha toda essa história, né? Depois ele veio com todos esses pontos. Olha, a fundação disso vai ser muito mais leve. A agilidade na construção era assim, era da água para o vinho, né? Porque por mais que você tenha a repetição em formas, mas o outro vem pronto, é uma brincadeira, né? Uma brincadeira de Lego. Um Lego, né? É um Lego, né? Muito legal. E limpo, né? Limpo, Sim. Não tem o desperdício da coisa esparramando pelo chão, monta, desmonta, monta de novo, sobe um andar, escora e fica. Você vai montando limpo, né? E eu acho que principalmente para esses clientes, quando você fala em um hotel, que o tempo de montagem é importante, porque quanto mais cedo ele começa a rentabilizar, exatamente, começa a operar. Eu acho que são esses os principais clientes que hoje a gente vai ter para esse tipo de edifício, seja eles incorporadores para venda, ou seja até mesmo para hotel ou para uso, né? Eu acho que esse que é o grande, por causa do seu tempo de construção, realmente. Você chegou a
comparar valores entre um e outro de alvenaria, madeira, alguma coisa? Não chegou nesse ponto, não, porque daí o projeto chegou, foi... Chegou o bichinho da pandemia e... Aí deu uma cortada no projeto. Mas e essa aceitação, Gui? Você acha que cada vez mais o pessoal tá entendendo que a madeira pode chegar nesses lugares, vamos dizer assim, mais ousados, né? Ou você acha que ainda existe esse pé atrás? Que isso tem sentido do mercado e da aceitação dos seus clientes? Eu acho que, de uma forma geral, a construção, ela ainda é muito arcaica, né, aqui, né? É uma das poucas atividades que ainda a gente projeta no computador e faz na mão, né? A automotiva não é assim, até a confecção, né? Sim, até a confecção. Não é assim, ninguém corta mais na mão. Sim. É tudo automatizado, preciso. E eu acho que a industrialização da construção é um caminho irreversível. Por isso, pela agilidade, praticidade, confiança, a coisa dá certo. Então, eu acho que essas estruturas precisas, pré-dimensionadas, pré-montadas, às vezes, e que depois vai ser remontada em loco, eu acho que só tem vantagem. Você não depender de um prumo do olho, tá no prumo, não tá. Sim, sim, sim. De uma qualidade de... Enfim, eu acho que é a tendência e eu torço por isso, né? Por uma obra mais limpa, mais ágil, com menos problemas, né? E é assim que você vê o futuro, na verdade. Eu acho que estamos caminhando para isso. Eu Cada acho... vez mais, né? Você vê já sistemas de montagem. Agora tem a questão ainda, eu acho que um pouco da cultura, né? Da cultura, assim, da nossa colonização, talvez, do tijolo. Isso vai durar por 500 anos, né? Mas quem vai durar por 500 anos, né? Então tem essa pegada da solidez, de dar uma cabeçada na parede e não escutar reverberação. Olha, Gui, exatamente o que você fala, é exatamente o que meus clientes falam. Mas se eu der um soco nessa parede, mas daí dá vontade de perguntar, mas quantas vezes você deu um soco na parede pra... Sabe, quando você fala em sistema, principalmente sistema de wood frame, que é um sistema que a gente fala que é oco, né? O sistema de wood frame, em termos de acústica e térmica, cara, numa parede de 12, a gente consegue a mesma coisa que um tijolo na parede de 14, sabe? Então, assim, a gente consegue otimizar espaço, consegue otimização de tempo, a gente consegue ter uma precisão muito maior, com menos sujeira em obra, com menos pessoas em obra, e as pessoas ainda têm... Eu acho que realmente a cultura que você falou é muito importante. Você vê que, por exemplo, o CLT, por ser um produto mais sólido, eu acredito que tem uma aceitação maior em termos de parede do que você pode até falar melhor do que eu sobre isso, né? Mas para fazer usinagens, para fazer hidráulica, para fazer elétrica, é um sistema que demanda um pouquinho mais de atenção e poucas modificações do que o sistema de wood frame ter o sistema de mais flexível, vou dizer assim. Eu acho que o grande fantasma ainda, não sei se é fantasma ou não, são as pestes, né? São os bichos. Nossa flora e fauna. É o cupim. Sim. Na madeira. Eu acho que esse é o grande X da questão, né? Tirando a questão de reverberação, de acústica, de tudo isso, mas focando em madeira, né? Uhum. Eu acho que ainda tem esse ponto. É uma das coisas que as pessoas perguntam bastante, né? A gente sempre, quando se trabalha principalmente com pinos, a gente consegue tratar 100%, né? Então, em termos de cupins, a gente dá a garantia de 50 anos sem ataque de cupins, mas a gente consegue dar essa garantia não somente pelo material, mas sim pelo desenho e a sua concepção. Sim. A Rewood se dá através de uma solução, né? E a ideia dela é realmente trazer em vida e sem perder a arquitetura, que eu acho que é isso legal,
dentro de um consenso junto a ela, para não se perder as linhas e utilizar o material do seu melhor jeito, né? Então, sempre deixar ela elevada do solo, sempre deixar ela protegida, sempre deixar com galocha e bota e chapéu, né? Tentar trazer realmente, porque daí é o que você garante, na verdade, esse tipo de utilização da madeira. Até você tem uma casa de praia, não tem, Gui? Tem. Quantos anos tem a casa de praia de madeira? Sem galocha. Sem galocha. E sem guarda-chuva. Não, tem guarda-chuva. Guarda-chuva tem, mas o pilar é enterrado na sapata, cara. Mas era o que era. Era o que era. Não tinha esse conhecimento. Nem essa tecnologia. Até teria, mas teria que... Eu fui conhecer depois o famoso pino, né? Era um pino. Você furava o eixo do pilar e encaixava num pino. E pronto, e vamos em frente. Trava lá pra cima. Mas tá balançando não, a hora que travar, para. E quantos anos ela tem? Tem 30 anos. Isso que eu acho legal, no litoral norte, úmido, na mata, cheio de cupim, por todo lado, mas tá lá, tá firme. Como ela é solta do chão, né? Eu sou pilotis, porque ela tá na beira de um rio, e esse rio de vez em quando sobe. Então, eu já acordei algumas vezes parecendo que eu tava num barco, o rio passando assim por baixo. Que gostoso, cara. Puta, que legal, cara. E a casa sequinha. Puta, que legal. Vou contar até uma história pra você. A gente recentemente entregou um galpão de decapagem da Gerdau. A Gerdau, ela tem um processo de decapagem onde durante esse processo ele mergulha os... Não vou chamar de barris, mas são os tambores, né? São o aço dentro de um ácido, né? Para realmente limpar. E isso, dentro desse processo, solta muito gases para a estrutura. E eles estavam tendo problemas de enferrujar os aços, a estrutura e o galpão, a Gerdau. E aí... a gente foi contratado para fazer os galpões a qual existe esse processo de decapagem da Gerdau. Isso, cara, vou falar para você que foi muito legal, porque ele vê também que o material, como você fala, ele pode se encaixar em lugares onde as pessoas, mesmo tendo o domínio total do aço, ainda têm a possibilidade da madeira. Eu acho que ainda existe uma grande parte onde a construção civil, seja em galpões industriais, seja em prédios, seja em residências, que a madeira ainda pode se encaixar, e não somente pela sua beleza, ou pela sua concepção, ou pelo seu apelo ambiental, mas também pela sua utilização, como você está falando, né? Eu acho que a utilização e o domínio do material é muito importante, principalmente vindo no arquiteto, assim como você, que já tem toda essa experiência, cara, é trazer isso realmente à vida, que é importante para mostrar realmente que o material ele tem seus pós e seu contra, assim como tudo na vida, né? Eu acho que é isso que é o grande legal, né? Grande legal. E dentro dos projetos que você fez, um dos projetos que me chama muita atenção é a Praia da Grama, né, Gui? Você que surfa, você gosta do surf, formado em Santos, né? Que pelo menos uma vez por ano... Morou no Guarujá. Morou no Guarujá, pelo menos praticamente um caiçara. Pelo menos uma vez por ano surfa, né? Aonde que você vai, Gui? Toda vez que você vai viajar? Não, tento ir pra Sumatra ultimamente, mas é muito longe, cara. É muito longe. É muito longe. É difícil, tá ficando cada vez mais difícil. É muito longe. E aquele projeto, eu vou falar pra você, aquele projeto ficou lindo, Gui, meus parabéns, cara. Obrigado. A experiência ali deve ter sido sensacional. Você quer falar um pouquinho sobre esse projeto pra gente? Bom, primeiro foi assim um convite, que nem botar uma criança e falar, você vai fazer uma fábrica de bala. Eu imaginei, né? Com essa vontade, com esse gosto que você tem de surfar, eu falei assim, cara, você caiu como uma luva, né? Contrataram o cara, fazia de graça pra você. Desde pequeno, né, desenhava onda no caderno, sonhava, imagina o dia, será que um dia vai ter uma máquina que faz onda? Não sei o que é isso. E aconteceu, né? Apareceu uma máquina de onda. E aconteceu no Brasil. Sim. Então, daí a gente foi convidado para fazer esse projeto. E
E, de novo, surgiu meio que natural. A ideia ali foi... Tem a tecnologia da onda, que é um brinquedo. É um brinquedo com todas as características dele, mas é em forma de leque. Uhum. E ele seria posicionado num determinado ângulo por conta de ventos predominantes, pôr do sol, etc. E aí a história foi, cuida do resto. Tá aqui o programa, a gente precisa de academia, restaurante, vestiários, loja, escola, piscina coberta, spa, porque vai funcionar também como amenities para o condomínio como um todo. E a ideia foi o que todo mundo quer no litoral, né? Porque a concepção inicial sempre foi, a gente quer trazer uma praia para o interior, mas sempre tem aquele medo, né, de uma praia artificial, como é que vai ficar isso? Mas todo mundo no litoral quer ficar vendo o mar, né? Uhum. Então a ideia foi, a gente foi buscar o eixo lá longe dessa forma geométrica, em forma de leque, e fizemos uma estrutura radial por toda a extensão da praia, onde todo mundo ficava de frente para a onda, para a praia e para a onda. E a intenção lá foi criar uma estrutura bem simples do ponto de vista de não gritar, de ficar quieto e criar sombra. O que você quer numa praia? Sombra. Sim. E água fresca. Sim. Então foi criar sombra e a gente usou a madeira, que é um elemento que tem tudo a ver com essa atmosfera, tudo isso, para criar essas grandes coberturas, abrindo pátios entre eles e fizemos também um eixo radial que separa o que é convívio do que é backstage, do que é serviço, mas aí que é de alvenaria. Então é um projeto simples do ponto de vista de solução, não tem muitas variações, não tem variação de altura, não tem variação de... É o que é aquilo lá, e que a ideia é que ele seja tomado pela vegetação, né? Que ele vá sumindo com os anos. Eu tive lá recentemente. A pergunta que eu tenho pra você. Você surfou lá? Ele tá ficando cada vez mais legal, porque ele tá sumindo. E isso eu acho muito legal. O projeto tá sumindo. Mas você já surfou lá? Já. Eu vou falar pra você, Gui, aquele projeto eu achei, assim, desde o começo da concepção, e esse leque que você fez, eu acho, assim, muito bonito, cara. Meus parabéns. Aquele projeto pra mim é muito legal mesmo, cara. Muito legal mesmo, cara. Foi a segunda ideia. A primeira era mais gritava mais, assim. Uhum. Eu tava, acho que o escritório, de uma forma geral, tava muito entusiasmado. Aí depois a gente caiu na real e falou, não, menos. O astro é a onda, não somos nós. Vamos, respeita a hierarquia das coisas, a onda que é o... Não, eu até falei desse projeto porque eu imaginei você, sabe? Eu te conheço, assim, há muito tempo, né? Eu sei que você gosta de surfar, eu sei que você curte o trabalho com madeira, até mesmo você me ensinou muita coisa, né? E quando chegou esse projeto deve ter sido muito legal, né? Deve ter sido uma realização, como você falou, né, cara? Foi muito legal. Não, deve ter sido uma baita experiência ali. Foi muito legal. Gui, eu tenho mais uma pergunta pra você, cara. O que é arquitetura pra você, Gui Matos? Nossa. Bom, arquitetura... Minha vida, né? Eu acho que uma boa parte da minha vida. E eu acho que é uma mistura de muitos elementos, né? São muitos elementos que compõem a arquitetura. Eu acho que muitos especialistas, muitas regras, muitas vontades, programas. Eu acho que é você saber testar, voltar, investigar, acelerar, brecar, trazer para a realidade,
tentar fugir da realidade, experimentar coisas novas, não se repetir. Eu acho que é muito legal, porque ao mesmo tempo que é muito sensorial, é muito exata. Você tem que trazer esses dois elementos e propor algo que vá mexer com o racional e o irracional das pessoas, as sensações, com a cidade. Né? Eu brinco que é um museu a céu aberto, né? Sim. Que não é uma brincadeira, isso é muito sério, porque você, de certa maneira, educa uma população com arquitetura, as referências que você dá para uma criança. Né? No museu você precisa entrar, eu quero ir. Na cidade, ela entra em você. Ela entra em você, então eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Né? E eu sou apaixonado por isso, assim, por desenvolver, por poder participar, por ser convidado a projetar algo para alguém, né? É uma experiência, é uma jornada que você vai com muitas pessoas envolvidas e que quando fica pronto, assim, é uma realização muito grande. Cara, Gui, queria agradecer muito o seu tempo, muito mesmo. Eu que agradeço. Agradeço muito, cara, pelo Calil, compartilhar um pouquinho da sua experiência aí. E obrigado mesmo, Gui. Valeu. Gente, muito obrigado por ter ouvido e curta aí nosso vídeo. Grande abraço, até a próxima.